que é price action? Vamos entender, na verdade, isso até é um slide do meu curso anterior da BMF Bovespa, onde eu falo que é análise técnica, para que serve. Análise técnica, ou price action, vocês vão entender nos próximos slides, é simplesmente uma ferramenta, né, onde a gente vai analisar o comportamento dos preços, visto que eles vão ser a nossa matéria-prima na tomada de decisão. Tá? E os preços vão nos dizer a hora de entrar, seja comprando ou vendendo, e a hora de sair, seja com prejuízo ou seja com ganho, com lucro. Tá? Então, o que seria o price action, então? Simplesmente pegar essa movimentação do preço, né, e você tomar uma decisão em cima do que o preço está fazendo. Tá? Ou seja, o grafista profissional ele vai reagir ao movimento dos preços. O movimento dos preços é o price action, a ação do preço, o movimento do preço. O grafista profissional reage ao movimento dos preços. Isso é price action. Né? A minha teoria é que, não sei, os últimos anos, realmente, eu que estou nesse mercado há 15 anos, mudou bastante o perfil das pessoas que atuam no mercado financeiro. E o próprio mundo mudou bastante nos últimos anos. Né? Eu vejo pelos meus filhos, né, aquela loucura deles com Felipe Melo, com outros youtubers. A gente foi no show do Metallica lá no Lollapalooza. Meu filho ficou mais alucinado quando viu 2 youtubers desses, eu não sei quais foram, do que quando viu Metallica. Quer dizer, o mundo, né, mudou bastante. Né? As questões das redes sociais, a gente vê aí o impacto da Rússia lá, se é que teve impacto, não sei, não importa, só usando como exemplo, da Rússia nas eleições americanas através das redes sociais, também aqui no Brasil, nas eleições de 2014. Então, as redes sociais, mais especificamente o YouTube, acabaram difundindo um price action muito baseado no modelo americano de Forex, né? Modelo americano, europeu, modelo global de Forex. Só que Forex é o mercado mais líquido do mundo. Lá simplesmente, deixa eu diminuir minha carinha aqui para não ficar na frente dos slides. Lá simplesmente o Forex tem um giro de, se eu não me engano, 3 trilhões de dólares por dia. Então, por exemplo, uma coisa que lá você não vê os caras usando é volume. Então é o gráfico puro e simples, porque quando o preço reage, o volume é indiferente. Para um mercado líquido de 3 trilhões de dólares, a coisa só anda se tiver volume, não tem jeito. E se eu pegar aqui qualquer moeda, euro, dólar iene, qualquer par de moeda, se eu botar o volume no TradingView, vocês vão ver que é idêntico a todos os candles, porque não tem diferença. Já o nosso mercado, que não tem essa mesma liquidez, né, não precisa ir muito longe. Né? Se vocês assistiram minha aula de domingo à noite, onde eu fiz a revisão do Ibovespa, eu estava comentando, nós temos 6 ações que representam 50% do peso do Ibovespa. 6 ações, 6 empresas. Não são 6 ações, porque tem PET 4, PET 3, tem Itaú e Itaúsa. Né? Itaúsa é 98 ponto alguma coisa por cento de Itaú. Alpargatas, Duratex, não fede nem cheira na Itaúsa. Tá? Então, Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, BVMF, tá? Esses papéis têm 50% do Ibovespa. E o Ibovespa, conforme eu expliquei nessa aula, ele é um índice que é baseado em negociabilidade. Então, no Ibovespa tem 80% do volume negociado na Bolsa nos últimos 12 meses. E isso é recalculado a cada 4 meses. Então, 6 papéis representam 40% da Bolsa inteira. Então, quando você vai ver que índice futuro, tudo bem, muita gente especula com índice futuro, é óbvio, mas o índice futuro tem a função principalmente de proteger, de fazer hedge, né, de fazer operações de taxa em cima de uma carteira de BOV, enfim. Quando você vê que a gente tem um mercado tão concentrado que 6 ações sozinhas são 40% da Bolsa brasileira inteira, não sai muito longe, né? O índice futuro, apesar da gente ter aí dias com 7, 8 bilhões de movimentação, é um movimento ainda
é uma liquidez muito pequena comparado com 3 trilhões das moedas globais, tá? Do Forex. Então, para a gente, por exemplo, você importar o modelo de price action de quem opera Forex para o mercado brasileiro é um grande erro, porque você não leva em consideração a questão do volume. Que aí é esse movimento do preço, quando tem volume, que a gente vai operar price action. Quando não tem volume, a gente fica de fora. Por quê? Porque não tem gente grande o suficiente entrando naquele padrão para realmente um movimento do preço dar um sinal de compra ou de venda. Tá ok? Então tem diferenças, né? E essa então é a motivação desse treinamento focado em mercado brasileiro de price action, tá ok? Então price action é uma ferramenta para a gente descobrir que horas eu posso entrar comprado, que horas eu posso entrar vendido. A maior parte do tempo eu vou ficar sem fazer absolutamente nada. Ah, mas está em tendência de alta. Ok. Uma coisa que eu vou dar muita ênfase também aqui no treinamento. Para quem já viu algumas aulas minhas, né, no YouTube, eu falo muito da questão do momento. Por que a questão do momento é importante? Né? Várias razões. Porque o momento é o que faz o price action ter o impulso para realmente o preço andar. E também o momento faz com que você entre num ponto que o preço arranque e você consegue proteger bem a sua operação. Tá? E com isso não passa calor. Calor é algo que eu prefiro as operações que não deem calor e operações que estão em início de movimento do que pegar um movimento, pegar uma operação no meio do movimento, no meio do nada. Isso é uma coisa que me provoca um enorme desconforto. Mas eu mesmo sempre falei, cara, quando tá subindo, compra. Quando tá caindo, vende. É assim que funciona. Quando tá subindo, compra. Quando tá caindo, vende. Só que o problema tá subindo, eu vou comprar. Beleza. Só que aí eu compro e aí passa meia hora na sequência caindo. E aí, eu vou encerrar a operação? Tá em tendência de alta. Não vou encerrar a operação, tá em tendência de alta. Mas você vai ver a tua conta sendo reduzida, principalmente quem opera com alavancagem em futuros, você vai ver aquele número vermelho aumentando, R$500, menos R$500, menos 1.000, menos 1.500, menos 2.000, menos 2.500, menos 3.000, e não vai fazer nada. Pô, mas tá em tendência de alta, eu vou zerar? Então, por isso que a gente vai, nesse treinamento, descobrir quais são os melhores lugares para fazer a entrada de compra. E não necessariamente comprar é comprar fundo. Comprar, a gente vai priorizar a tendência, mas vamos esperar, por exemplo, quando a tendência já está firme e forte, uma correção e uma nova retomada da tendência. Porque aí eu sei que eu estou entrando num ponto que a tendência está sendo retomada e eu posso botar um stop extremamente curto. Aí não vou passar calor, vou entrar na tendência e vou estar protegido com um loss pequeno. Tá? Então, tudo isso é o que a gente vai aprender nesse treinamento nessas próximas noites juntos. Tá ok? Juntar toda essa questão do que é price action, a questão do momento, a questão do volume, e de certa maneira, como esse é um treinamento que até tem uma parte de finanças comportamentais no final, mas é uma parte de finanças comportamentais diferente de para quem já fez meus outros treinamentos, é diferente daquele treinamento onde eu falo na parte emocional pura e simples, Daniel Kahneman, Mark Douglas, Martin Pring, etc. Aqui eu vou falar da parte emocional, mas a parte emocional específica da análise técnica, como esses exemplos que eu acabei de dar. Vamos priorizar entradas onde eu possa me defender, vamos priorizar entradas onde tem momento, vamos priorizar entradas onde tem tendência, ou seja, tudo isso é o que a gente vai aprender nesse treinamento. E no final tem essa parte então emocional ligada à análise técnica e ligada àquele quesito que é o mais importante de todos, que eu acho que nesse caso quase, pelo menos eu nunca vi isso aqui no Brasil sendo ensinado, é como eu me preparar para aumentar o meu lote. Porque uma das razões também, né, desse meu projeto dos 10% desse treinamento é fazer com que vocês tenham uma taxa de acerto muito, muito, muito maior do que de perdas. Ou seja, lembrando daquela aula que eu dei no YouTube, tomar stop não é uma coisa normal. E não pode ser encarada como uma coisa normal. Por exemplo, hoje tomei vários stops. O que aconteceu? Mercado em consolidação.
Eu demorei para perceber a consolidação. Compensação, quando entrou em tendência, pagou todos os stops do dia, numa única operação que eu fui aumentando o lote conforme foi subindo. Ou seja, foi subindo, eu fui comprando mais. Foi subindo, eu fui comprando mais e defendendo. Mesmo a cada compra que eu fazia, meu preço médio ficava ainda abaixo do stop de gain. Cara, a coisa mais linda do mundo é fazer isso. A coisa mais gostosa, mais lucrativa, mais tesuda na vida de trader é fazer isso. Só que, porra, para fazer isso, tem que ter confiança, tem que estar com o emocional tranquilo. E a única maneira da gente desenvolver esse emocional e desenvolver essa confiança é através de um processo muito rigoroso que a gente vai ver no final do treinamento. Então, no final do treinamento, a gente vai ver como desenvolver esse processo para identificar o que eu faço de errado, saber gerenciar o meu emocional, desenvolver um diário de trade para poder desenvolver melhor o emocional, ganhar confiança. Por quê? Ninguém quer ser trader para operar 5 mini contratos pelo resto da vida. Pô, quem opera 5 mini contratos e pega 1.000 pontos num dia, sabe quanto ganhou num dia? R$1.000. R$1.000 com 5 minis. Você vai conseguir fazer 1.000 pontos todos os dias? É óbvio que não. Então vamos supor que você opera 5 minis contratos, vamos supor que você consiga fazer 1.000 pontos todos os dias, você está amarrado a um ganho mensal de R$20.000. Pô, é um bom salário? É. Só que ninguém vai fazer 1.000 pontos todo dia, ninguém vai ganhar todos os dias, apesar da gente trabalhar. A gente já teve meses na sala de ter 1, 2, 3 dias de loss apenas. Fevereiro mesmo, até semana passada, estava nesse nível de resultado. Só que a única maneira de vocês conseguirem aumentar o lote com tranquilidade é confiando no trade system de vocês, confiando na maneira como vocês enxergam o mercado. E é isso que a gente vai trabalhar durante todas essas noites juntos. Tá ok? Beleza? Fala, Patrícia, seja bem-vinda. Não, eu tô batendo um papo aqui, não, nada muito, não perdeu muita coisa não, Patrícia. Mas depois você dá uma olhada, que é um papo, acho que interessante se acompanhar, apesar do que está na sala com a gente todos os dias, né? Mas é isso. Isso que a Patrícia comentou, né? 95% do tempo fora do mercado. Cara, tá no mercado, tá operando, tá comprado, tá vendido, tá sujeito a tomar prejuízo. Então, quanto menos tempo a gente ficar no mercado, isso é uma opinião minha, tá? Outro dia eu estava falando com um grande trader técnico e pô, o cara é foda, né? Eu tô com amizade com ele, já conheço ele há muitos anos, mas eu tô acompanhando ele pelas redes sociais há pouco tempo, há uns 2 anos. Eu acho que ele já se aposentou, já ganhou tanta grana que já parou. E eu vejo ele a cada mês em algum lugar do mundo, tá? Vejo as fotos dele com a namorada, enfim. Ele fala, não, o mercado é para ficar o tempo todo dentro. Cara, é um cara que eu respeito. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de ficar no mercado o tempo todo. Né? Eu vejo o mercado como uma zona de combate. Tá todo mundo querendo a mesma coisa que eu, só que não tem para todo mundo. Então, é uma zona de combate, é o pau comendo o tempo todo. Quanto menos tempo tiver exposto ao tiroteio, melhor. Se eu puder ficar na minha trincheira e esperar passar a vítima ali na minha frente, dar um tiro na testa, eu prefiro do que sair da trincheira onde eu estou protegido e de peito aberto tomando tiro de tudo que é lado, tá? Então eu gosto muito de operar pouco e ficar pouco tempo no mercado, tá? E a gente vai ver muito isso ao longo desses dias, conforme a Patrícia falou. 95% do tempo a gente vai tentar ficar fora e vai entrar na certeza. Porque na certeza você começa a ter uma taxa de acerto extremamente elevada. A longo prazo você começa a montar um histórico de acerto na faixa de 80%, tá? E com isso consegue aumentar o lote, desenvolvendo um processo legal, começa a aumentar o lote e o próprio aumento do lote vai fazer você ter mais disciplina, ter mais paciência ainda, porque está operando pesado, tá? E com isso aí entra naquele círculo virtuoso de vai aumentando o tamanho das operações, os resultados vão aumentando, a disciplina vai sendo cada vez maior, a paciência também, e a coisa entra num modelo aí contínuo de melhoria, tá? Bom, vamos lá. Qual a diferença então entre price action e análise técnica clássica?
Simplesmente nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tá? Eu vou explicar, talvez, a grande confusão que há na cabeça de algumas pessoas aqui no Brasil com relação a price action e análise técnica clássica, que eles acham que são coisas diferentes. Não, não são. Não existe nenhuma diferença. Não existe nenhuma diferença. Tá? Aqui, por exemplo, eu peguei o gráfico, até botei o gráfico do dólar hoje aqui, ó. Que estava em consolidação. Hoje, quem operou fundo, hoje boa parte do dia, quem comprou fundo e vendeu topo, ganhou dinheiro. Né? Ganhou dinheiro. Nesse range aí que o dólar fez, entre essas duas linhas amarelas. Né? Na verdade, eu acho que uma das vendas deu prejuízo, se o cara, que foi essa aqui, ó, essa estrelinha cadente, para quem vendeu aqui, porque em algum momento, ó, deixa eu ver se eu ativo a minha ferramenta de desenho. Eu acho que eu não instalei ela nessa máquina ainda, de novo. Vê se eu instalo para a semana que vem. Semana que vem não, para quinta-feira. Cadê? Point Fix não está aqui. Que droga, não instalei ainda. Opa. Não instalei, mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui o próprio Profit. E vamos pegar aqui essa linha amarela aqui. Estava aqui antes, tá? Depois eu puxei ela por conta do pivô de alta. Ó, em algum momento esse candle branco aqui, se o cara é apressado, em algum momento esse candle branco era um candle preto aqui, ó. Em algum momento esse candle branco era um candle preto. Tá? Eu vejo muita gente se precipitando, aí porque vê um candle desse tamanho e fala, porra, marca com sombra, etc, é uma estrela cadente. Só que o candle nem fechou. Na sequência ele fechou aqui em cima. Uma venda dessa, a gente vai ver mais para frente, só abre venda depois que perde essa mínima. Mas muita gente confunde price action com vender toda estrela cadente e comprar todo o martelo. E não é assim que funciona. Tá? Mas vamos lá, segue, deixa eu voltar para o slide. Então, price action e análise técnica não tem diferença nenhuma. Tá? Então, por que tanta gente confunde price action com análise técnica? Que é o que eu quero desmistificar, né, hoje com vocês. Por conta disso. Né? Muita gente acha que... Opa! Vou tirar aqui esse parênteses. Depois eu mando para vocês slides no final do curso, tá, galera? Muita gente acredita que price action é análise técnica sem nenhum indicador. Isso tem um nome, é análise técnica naked lá fora. Tá? Análise técnica naked. Então aqui eu tenho um gráfico, por exemplo, com meus dois indicadores que eu gosto de trabalhar, que é a média de 200 e a média de 20, e eu tenho eles sem a média. Tá? Cara, as duas coisas são price action. Aqui se confunde muito price action com análise técnica naked. Mas não é. O próprio papa do price action a nível global, que é o Al Brooks, todos os exemplos dele nos livros dele, que são os livros de referência de price action hoje em dia, todos os livros dele têm a média de 20 e a média de 200. O livro de price action, aquela trilogia. Tá? Bom, galera, eu tô vendo aqui um negócio aqui no chat, vou pedir para as meninas se entenderem depois, vai. Para não atrapalhar aqui e não poluir aqui o chat, senão eu vou perder a concentração, tá? Bom, vamos lá. Bom, já perdi a concentração, vamos voltar aqui. Então, os próprios livros do Al Brooks usam a média de 20 e a média de 200. Então, aqui eu tenho um gráfico naked e um gráfico com duas médias. Ambos são price action, ambos são análise técnica clássica. Um é o que a gente chama de análise técnica naked, e a outra, eu botei duas médias, que são duas linhas de tendência dinâmicas, como eu vou mostrar para vocês, talvez já na quinta-feira, tá? Beleza? Então, essa é a diferença entre price action e análise técnica clássica. Nenhuma. Mas se confunde aqui no Brasil o price action com uma análise técnica naked, como essa aqui. Tá ok? Do primeiro slide. Sem nenhum indicador, no caso, as duas médias móveis.
para ser bem honesto, eu considero as duas médias móveis um negócio que está tão inerente no meu trade system, no meu maneira de trabalhar, que eu nem considero como um indicador. Eu considero como uma linha de tendência apenas. Só que uma linha de tendência automática, dinâmica, né, onde ela me mostra a direção do preço. Né? A gente vai ver já já, as médias móveis são na categoria rastreador de tendência, ou seja, me mostra a direção. Então a gente vê aqui uma média longa de 200 subindo, uma média curta de 20 subindo. Qual era a tendência? De compra. Né? Tendência de compra. Só que ao longo do dia, ó, o preço acabou ficando em consolidação aqui dentro, tá? Apesar de no início eu acreditar na direção da média para fazer a operação na ponta compradora, mas o mercado ficou aqui consolidando até quase metade da tarde. Tá ok? Bom, vamos fazer outra diferença. O que é análise técnica moderna, né? Como mencionei lá no slide de trás. O que é análise técnica moderna ou computadorizada? Tá? É uma análise técnica com a utilização de indicadores. Tá? E os indicadores, todos eles, sem exceção, eles vão trabalhar com a única informação que o mercado nos dá, todos os dias, a cada segundo, que é o preço e o volume. O preço e o volume. A única coisa que sai da bolsa de sinal é preço e volume, ou seja, é o nome do ativo, qual foi o preço que ele foi negociado e qual foi a quantidade, que é o volume. Tá? Então, os indicadores, o que eles fazem? Eles não têm uma informação extra, eles não inventam uma informação que não está na bolsa. Eles simplesmente pegam o preço, só o preço, ou às vezes o preço e o volume, tá? E aplicam fórmulas matemáticas em cima de uma série. Ele não tem como aplicar uma fórmula matemática em cima de preço que não saiu. É sempre em cima de preço que já aconteceu. Por isso que eles são considerados atrasados. Por isso que muita gente acaba abrindo mão dos indicadores, baseado principalmente na maneira como price action é operado em Forex, achando que aquele price action de Forex funciona aqui para índice, funciona para dólar, funciona para ação, e eu posso operar com um gráfico pelado. Você pode operar gráfico pelado, mas, por exemplo, abrir mão de volume, para mim, é um erro muito perigoso. Muitas operações você vai acertar, mas muitas vão ser armadilhas que o volume poderia estar te tirando dessa armadilha, te impedindo de entrar naquela operação. Tá? Eu abro mão de muitas operações que até dão certo na sequência, porque o volume não me autorizou. Mas é o meu trade system, eu quero o volume confirmando o preço. Tá? Mas, em geral, os indicadores eles vão pegar uma série histórica e vão fazer um monte de cálculos em cima. Cálculos muitas vezes extremamente complexos. Ou seja, não tem como isso ser feito na mão, no papel, como Charles Down fazia há 100 anos atrás. O Munir Roma, no século XVIII, ele fazia os candlesticks. Ele pegava a abertura, o fechamento, a massa e a mínima e desenhava os candlesticks lá em, papiro, sei lá qual papel que os japoneses usavam aí no século XVIII. Não sei se é papiro, se tem outro nome, enfim. Ele desenhava aquilo ali e em cima disso ele operava. Né? E foi assim até provavelmente os anos, final dos anos 80 e início dos 90, quando os computadores começaram a ficar mais difundidos nas mesas de corretoras, nas mesas dos traders, e aí começaram a se desenvolver cálculos matemáticos para tentar antecipar o que o preço vai fazer, tentar anular cenários de consolidação, tentar antecipar alguma coisa, mas sempre os indicadores vão ser atrasados. Eles vão sempre trabalhar com uma série histórica do ativo. Sempre. Só que dependendo do tipo de indicador, você sabendo interpretar os indicadores corretamente, eles são extremamente úteis. Tá? Mas eles são análise técnica moderna. Né? O Price Action, por exemplo, o Stephen Bigelow, um livro dele que eu tenho recomendado, hoje até na sala comentaram, alguém comprou o livro dele, falou que teve 2 dias aí de gain, fez operações baseadas até em coisas que leu no livro do Bigelow. O livro do Bigelow, praticamente para mim, é um livro de Price Action, apesar de não ter esse nome no título. O nome do título é Operações Lucrativas com Candlestick. Tá? E ele usa, por exemplo, para tomada de decisão no livro dele, ele usa estocástico, para evitar fazer operação de compra quando está super comprado e evitar fazer operação de venda quando está super vendido. Mas ele não usa o estocástico para entrar na operação.
Ele usa o quê? Price Action, ele usa o movimento do preço, né? Com ênfase nos candlesticks. Tá? Então essa é a diferença da análise técnica clássica para a moderna. A moderna usa muitos indicadores, que são cálculos matemáticos que só podem ser feitos por computador. Por isso chama análise técnica computadorizada. Não confundam isso com robô ou com operações automatizadas, tá? Não são. A tomada de decisão pode ser ainda discricionária, só que com o uso dos indicadores como ferramenta de apoio. Tá? Só que quem opta por operar com o uso de indicadores, aí vai o alerta. Né? Os indicadores servem para nos confirmar alguma coisa que a gente está vendo no preço ou para nos alertar de alguma coisa que a gente viu no preço, mas que pode estar errada. Ou seja, são as divergências. O indicador, na minha opinião, para quem faz uma análise técnica discricionária, a tomada de decisão não pode ser exclusivamente pelo indicador. Tem que ser pelo preço. Então, o indicador serve de ferramental para confirmar preço. Beleza? Bom, os indicadores eles são divididos em 3 categorias. Rastreadores de tendência, e aí entra a minha média móvel de 20 e a minha média móvel de 200. E no caso do day trading, também a minha VWAP. Tá? Eles podem ser da categoria osciladores ou da categoria volumétricos. Esse treinamento, como é de price action, não é análise técnica moderna, eu não vou entrar no uso desses indicadores, com exceção da VWAP, da média móvel e do OBV, que é o meu volumétrico de swing trade, tá? Que é muito mais confiável do que o volume isolado. Beleza? Mas aí isso a gente vai ver mais para frente. Bom, tá aqui um exemplo de rastreador de tendência, tá? MACD. Tá aqui o MACD aqui embaixo do preço, um gráfico naked aqui em cima, mais que indicador aqui embaixo. Tá? É uma maneira também de se operar. Gráfico limpo, você dá ênfase no preço e usa um indicador como esse, embaixo, fora do preço, para você não perder de vista o que o preço está fazendo, mas aqui ele vai mostrar quando o mercado está em tendência ou quando ele está em exaustão de tendência. Olha como é que é a fórmula do MACD. São 3 médias móveis exponenciais, sendo que uma é a subtração de 12 períodos pela de 26, e olha como é que é a fórmula dela. Para vocês terem uma ideia, eu tentei fazer isso no Excel, até hoje eu não consegui. Não sei se eu não estou tão bom de Excel como já fui um dia no passado. Eu não consegui desenvolver uma fórmula de cálculo de média móvel exponencial no Excel. Tá? Eu não consegui implementar isso no Excel. Eu sei que eu botava lá uma série de preços, mandava calcular e não voltava o preço que estava saindo no profit. Uma época que eu tentei automatizar algumas coisas no Excel. Tá? Não consegui. Tá aqui, é uma fórmula extremamente cabeluda. São 3 médias, ó. Não tem como você fazer isso se não for computador. É humanamente impossível. É impossível. Tá ok? Impossível. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de rastreador de tendência. Outro exemplo de indicador, no caso da série da classe oscilador, IFR. IFR, estocástico, CCI, ADX, são todos indicadores da categoria oscilador. Olha como é que é o cálculo do IFR. Não é nem tão cabeludo para se fazer, tá? Não é nem tão cabeludo para se fazer, mas no máximo eu acho que um trader conseguiria fazer isso para uns 5 ativos e mesmo assim gráfico diário. Intraday esquece, não tem como você fazer isso na mão. Mais um exemplo de indicador que só pode ser utilizado na análise técnica computadorizada, tá? E que eu acho extremamente útil, por exemplo, no swing trade, para identificar divergência. É uma ferramenta de apoio para identificação de divergência. Ferramenta de apoio. O ideal é gráfico limpinho assim, sem estar muito poluído, média de 20, média de 200, price action puro, e aí está aqui. Aí você usa o IFR para identificar divergências, ou confirmar o que o preço está te dizendo aqui em cima. Tá? Mas existem pessoas que operam
exclusivamente IFR. Ah, bateu no 30, virou, é compra, por exemplo. Aqui, ó, nesse martelinho, eu sei que tem gente aqui que nunca viu candlesticks ainda, tá? A gente vai ver isso com calma. Depois vocês vão entender o que é o martelo. É que agora eu vou dando alguns exemplos, falando alguns termos que vão ficar mais claros adiante. Aqui, por exemplo, o martelinho padrão de compra, ó, IFR, também dando compra. Aqui funcionou, tá? Mas a gente vê casos aqui, por exemplo, ó, que IFR deu venda e gerou stop, consolidação, ó. Mas aos poucos essa consolidação foi mostrando que era uma consolidação do tipo distribuição. O mercado estava gradativamente vendendo, deu divergência aqui no IFR, tá ok? Enfim, isso aqui é só um exemplo, mais um exemplo de um indicador, tá? Para diferenciar aí a análise técnica computadorizada do price action tradicional. Tá? Aqui um outro exemplo de indicador, agora da categoria volumétrico, e a gente vai aprender isso lá na frente, que é o OBV, tá? Que é o meu volume que me confirma operações de swing trading. Tá? Aqui, ó, gráfico com média de 20, média de 200, e o OBV me confirmando se está entrando volume para confirmar tanto a alta quanto a baixa. Tá? Ou seja, se está subindo, meu OBV tem que subir também. Se está caindo, meu OBV tem que cair também. Senão é cilada. Senão ele me evita entrar em roubada. Tá ok? E muitas vezes ele me ajuda a me botar na cara do gol para entrar no movimento, né, quando o preço, né, fizer um movimento, ou seja, quando acontecer o start de uma operação motivada por price action puro, você já está preparado porque ele já te sinalizou com antecedência que isso podia acontecer a qualquer momento. Tá? Então está aqui um exemplo de indicador volumétrico. Tá? Então, recapitulando, nós temos um indicador do tipo rastreador de tendência, MACD, tá? Aqui o cálculo dele computadorizado. Nós temos o IFR, está aqui o cálculo dele. Tá? E nós temos, que é da classe oscilador, e temos da classe volumétrico, está aqui o OBV, aqui embaixo. Beleza?